Meus irmãos, eu sempre costumo falar com vocês que o evangelho ele tem que ser pregado, ensinado. E a gente nota que até no Antigo Testamento era assim. O que estão fazendo hoje é uma confusão muito grande. Não está tendo ensinamento hoje em dia da palavra. O que ensinam é campanhas, o que ensinam é as pessoas irem para a igreja para poder receber milagres, para poder estar vendo o pastor revelando o RG, o CPF, sabe? E na verdade o evangelho tem que ser ensinado. Olha só no Antigo Testamento um pouquinho da história do rei Asa. No segundo Crônicas, capítulo 15, a Bíblia diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá. Asa era o rei de Judá. Me escute, Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Olha só, irmãos. A gente só se aproxima de Deus. Deus ele só se aproxima da gente quando a gente se aproxima dele. E o que ensinam hoje? Quanto maior a tua oferta, maior vai ser o milagre, maior vai ser a aparição de Deus na sua vida, a manifestação dele na sua vida. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, achareis, porém se o deixardes, ele deixará. Versículo 3: E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. E como é que você se encontrava com o verdadeiro Deus? Olha só, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Deus ele se manifesta para nós através do ensino da sua palavra. Quando você busca ela. E por que é necessário o sacerdote, o pastor no caso? Porque ele vai transmitir essa palavra. Você chega num culto, você vai louvar, você vai adorar, você vai orar. Mas você vai ter que ouvir também essa palavra, porque o culto ele foi feito para transmitir essa palavra aqui para as pessoas. Olha lá, por muitos dias Israel esteve sem o verdadeiro Deus e sem discernimento, porque eles adoravam deuses estranhos. Eles estavam adorando deuses estranhos. Olha lá, estava sem sacerdotes, sem os condutores do ministério espiritual, sem sacerdote que os ensinassem e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. Então é fundamental que tenha um líder espiritual. É fundamental que esse líder espiritual ele pregue o evangelho, ensine o evangelho. A Bíblia fala que quando não tinha o sacerdote que ensinava a lei, o povo ele começava a ir buscar outros deuses e vivia sem Deus. E aí Deus se afastava deles porque eles se afastavam de Deus. Jesus ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí ele chegou até a dizer para aqueles homens, ele falou assim: errais por não conhecer as sagradas escrituras, porque não tem conhecimento, não tem quem ensine essa palavra, não tem quem leia ela para poder ensinar ela. Tem tanto pastor aí que infelizmente tem curso de teologia e tudo, e quando sobe no púlpito é só para falar a respeito de campanha, é só para falar a respeito de revelação, sendo que o culto não é isso. Revelação, profecia e milagres são consequências de um verdadeiro ensino. Agora inverter o negócio, porque hoje colocam os milagres na frente, colocam a revelação na frente. A pessoa vem hoje aqui que Deus vai revelar aqui. Deus vem hoje aqui no culto, na campanha das 7 sexta-feira, que você vai receber o milagre. Meus irmãos, milagres, revelações são consequências de uma vida com Deus. Os sinais seguirão aos que creem e os que obedecem. Nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos buscar Deus. E nas igrejas, as pessoas quando vão lá, elas têm que encontrar Deus. O povo tem que
tem que exigir pastores que preguem o evangelho, não pastores que contam mentira lá para poder estar pegando o dinheiro das ovelhas. E tá cheio, irmãos, e eu não sei até hoje, não consigo entender como tantas pessoas ficam dando dinheiro, irmão. Eu não sei, mas é uma coisa muito estranha, sabe? Os homens sobem no púlpito e começam a revelar, começam a profetizar e pedem dinheiro na maior cara de pau e as pessoas dão, acreditando, irmãos, acreditando, sabe? Naqueles pastores, e ensinamento não tem nada. E quando o rei Asa, ele percebeu que quando o povo estava afastado de Deus, eles não tinham condições nenhuma de vencer uma guerra. Então Asa, ele fez uma limpeza no templo de Deus, tirou as imagens de escultura, tirou as estátuas de Baal, de Astarote, ele fez uma limpeza para que o povo viesse adorar o único Deus, e escalou o sacerdote que viesse pregar o que realmente Deus mandou. Então, meus irmãos, se você congrega numa igreja que o teu pastor realmente prega o evangelho, valorize ele. Mas se você congrega numa igreja em que o pastor só fala de dinheiro o tempo todo, só fala em revelação e profecia, procura uma igreja bíblica, uma igreja que pregue a Bíblia, ensinamentos, porque o evangelho é que vai mudar a sua vida. E o evangelho está voltado para a nossa conduta e nossa nova identidade em Cristo. Não em movimentos que as pessoas fazem na igreja, de pular, de rodar, de revelação de CPF, de RG. Meus irmãos, cuidado, porque os aproveitadores da fé estão aí. Cuidado com eles.